dos maiores anseios do homem é conhecer a Deus e entrar em um eterno relacionamento com Ele. Embora o homem ele tenha esse desejo, nem sempre ele consegue alcançar esse desejo, ele consegue concretizar esse desejo, porque ele vai por caminhos, ele segue por vias que na verdade não o levarão a entrar neste eterno relacionamento com Deus. E ele acaba errando o caminho porque ele procura encontrar Deus à sua maneira. Ele tenta da sua forma. Ele se apega a algo ou a alguém ou a uma determinada religião. E ele então confia cegamente que através dos seus meios é possível que ele entre em um eterno relacionamento com Deus. Mas também é desejo de Deus entrar em um relacionamento com o homem. Deus ele quer que este homem se aproxime dele, que ele tenha comunhão com ele, que este homem se torne um verdadeiro adorador. E Deus providenciou o meio para que isto também acontecesse. Deus mostrou qual o caminho que este homem ele deve seguir para que assim ele possa ter esse relacionamento com Deus. E quando o homem ele entra neste relacionamento com Deus, quando ele consegue, não pelos seus esforços, pelos seus méritos, por alguém ou por alguma religião, entrar nesse relacionamento com Deus, nós notamos que Deus ele estabelece alguns princípios, alguns termos que devem ser realizados por ambas as partes para que eles possam ter um relacionamento estável, um relacionamento seguro, um relacionamento em que tanto o homem quanto o próprio Deus eles vão usufruir desse tempo de comunhão um para com o outro. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus e nos deparamos com os 10 mandamentos, nós temos ali princípios que Deus ele estabelece e que esses princípios eles devem ser seguidos por todos os homens. Se todos os homens seguirem estes princípios, eles estarão agradando a Deus. Eles estarão dentro dos termos da aliança que Deus estabeleceu com eles. E Deus não deseja que eles fujam desses princípios, que eles deixem de cumprir cada um desses princípios. São 10 princípios estabelecidos por Deus de maneira muito sábia, muito brilhante, onde Deus, através desses 10 princípios, ele é capaz de resumir tudo aquilo que o homem precisa para ter um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento com o seu próximo e um bom relacionamento também consigo mesmo. Então, continuando com a nossa série sobre os 10 mandamentos, será essa que foi intitulada A Ética dos 10 Mandamentos. Eu queria nessa noite falar com você um pouco sobre o Deus dos 10 mandamentos. Mais uma vez eu quero dizer aos irmãos que ainda não vamos entrar, propriamente dito, em cada um dos mandamentos, mas nós estamos ainda no que seria a introdução ao estudo desses 10 mandamentos. Tivemos uma introdução no domingo passado, agora teremos uma segunda. Mas a ênfase dessa segunda introdução seria mais Deus, conhecendo o Deus que entregou os 10 mandamentos. Eu quero apenas destacar nessa noite os 2 primeiros versículos de Êxodo, capítulo 20, com os irmãos. Êxodo, capítulo 20,
versículos 1 e 2. Vamos ler todos juntos, Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 2. Vamos conhecer um pouco mais sobre o Deus dos 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 2. Vamos ler todos juntos. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Então estes versos, eles abrem o decálogo e eles nos revelam muito sobre o Deus dos 10 mandamentos. Apenas 2 simples versos que estão registrados aqui, que são inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escritos por Moisés, um instrumento usado por Deus, mas são 2 pequenos versos que nos falam muito, que nos revelam muito acerca do Deus dos 10 mandamentos. Mas esses versos, além deles nos revelarem muito sobre o Deus dos 10 mandamentos, eles também funcionam como uma preparação para a entrega da lei. Eles nos dão o contexto, eles nos mostram a conclusão do cenário para que a lei ela possa então ser entregue. Observe no versículo 1 que diz: Então falou Deus todas estas palavras. O povo já havia sido liberto do Egito, o povo estava na peregrinação em direção à terra prometida, e eles chegam aos pés do Monte Sinai, e ali eles ficam acampados. Isso está tudo no capítulo 19. E ali, meus irmãos, no capítulo 19, Moisés ele relata tudo o que o povo de Israel já havia contemplado. Eles tinham visto todo aquele espetáculo magnífico de Deus se revelando para entregar a lei a Israel. Mas observe que não era Moisés quem estava falando. Então falou Deus. Embora Moisés fosse um instrumento usado por Deus para registrar estas palavras, mas é o próprio Deus quem falava para o seu povo. Assim, o que cabia àquele povo? Cabia àquele povo estar atento, não apenas ouvir com os ouvidos, mas ouvir com o coração. Não apenas a atenção de estar ouvindo cada palavra que era dita, mas eles deveriam estar com os corações prontos para receberem a palavra do Senhor. Até porque era o próprio Deus que estava entregando a lei. Então esse povo que saiu do Egito, que estava num período de transição para entrar na terra prometida, este povo ele precisava guardar essa lei. Ele precisava agora ter um regimento. Ele precisava ter leis que o governassem. Eles precisavam se desfazer de tudo aquilo que eles aprenderam ali no Egito durante todos aqueles 400 anos ali, e então terem as suas mentes e os seus corações renovados, guiados, direcionados e santificados pela lei de Deus. E meus irmãos, nós vimos na mensagem do último domingo que existem sérios problemas quando se desconsidera viver em retidão. Que o que Deus quer para cada um de nós é que nós vivamos em retidão, em justiça, em santidade de vida. Então, quando Deus ele determina, olha, vocês têm que viver assim, mas nós não vivemos conforme a lei de Deus, o que acontece? Nós perdemos a noção do que é santidade. Nós não conseguimos ser perfeitos como perfeito é o nosso Deus. Nós perdemos a noção do que é pecado. Não temos mais limites, não sentimos mais culpa pelo erro que nós praticamos, perdemos a noção do que é certo e do que é errado. E com isso se perde também o senso da necessidade de Cristo.
Ora, se eu não sou culpado, se não existe o que é certo e errado, por que eu vou precisar de um Salvador? Por que eu vou precisar de alguém que morra pelos meus pecados? E aí também perdemos o zelo evangelístico, perdemos a beleza da vida. Mas percebam, irmãos, que ao entregar a lei, Deus não a entregou para que ela fosse obedecida de forma a ser um fardo, uma camisa de força, ou um conjunto de leis arbitrárias. Qual é o sentido da lei, já que ela não foi entregue com esse propósito? Lembrem-se do Salmo 19. A lei, ela é perfeita, a lei é fiel, a lei é reta, é pura, a lei restaura a alma, a lei dá sabedoria aos simples, alegra o coração e ilumina os olhos. Em outras palavras, o salmista está dizendo que todo aquele que se empenha em guardar a lei, que entende o seu verdadeiro e real sentido, será uma pessoa abençoada. E é isso, meus irmãos, que Deus ele quer para o seu povo. Deus deseja que este seja um povo feliz, um povo abençoado. Que as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos lares, o nosso matrimônio, o nosso relacionamento com o nosso próximo, com o nosso próprio Deus, sejam vidas como um jardim bem regado, vidas que orbitem por meio desses 10 princípios, porque eles são o canal da bênção de Deus para cada um de nós. E meus irmãos, quando temos o verdadeiro sentido da lei, nossa reação à lei é que ela deve ser cumprida ao invés de desprezada. Ela deve ser praticada por nós. Nós temos um grande auxílio no cumprimento da lei, que é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Ele que nos dá essa capacidade, Ele que vai iluminar a nossa mente, Ele que vai nos dar poder para praticarmos isso que o Senhor nos deixou aqui. E de forma nenhuma a lei ela deve ser desprezada. Essa lei também ela não pode ser substituída pela lei do amor. E nós dissemos na ocasião que nós não podemos amar a Deus e estar tendo uma vida de pecado. Nós não podemos dizer que amamos a Deus e dividimos o nosso coração com os outros deuses que nos traem. Que nós não podemos amar a Deus, mas não somos capazes de sequer amar o nosso próximo. Então não pode ser substituída pela lei do amor, porque o amor é a fonte da obediência. Se eu amo a Deus com toda a minha força, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, é porque eu obedeço a esse Deus. E a lei, meus irmãos, ela é para ser cumprida. Por si só, todos estes argumentos, eu creio, já seriam convincentes para que não, de fato, a vida ela tem que ser pautada pela lei. Haja visto que era o próprio Deus quem estava entregando a lei para o seu povo, então eu não tenho como discutir com esse Deus, eu tenho que aceitar, até porque Deus ele é a autoridade máxima sobre tudo e sobre todos. Entretanto, irmãos, há ainda outro argumento pelo qual a vida deve orbitar por meio desses 10 princípios estabelecidos por Deus. Este argumento é conhecer o Deus dos 10 mandamentos. Nós precisamos saber quem é esse Deus que entregou essa lei. Nós precisamos ter um mínimo de conhecimento de quem é esse Deus para que eu possa entender por que Ele deixou esses 10 mandamentos. O que isso significa para a minha vida quando eu olho para esse Deus e conheço um pouquinho desse Deus tão grande, tão poderoso, tão santo como é o nosso Deus. Então o que nós podemos aprender sobre o Deus dos 10 mandamentos?
Nós vamos aprender aqui, irmãos, 3 verdades que estão muito claras diante de nós aqui. A primeira é que Ele é o Senhor. O versículo 2 inicia dizendo: Eu sou o Senhor. Este nome é o nome por meio do qual Deus ele se revela para a sua criação. E a palavra aqui, Senhor, que deve estar em letras maiúsculas na sua Bíblia, é assim que está aí, é conhecida por Israel como Yahvé. E este termo, ele significa eu sou o que sou. E aí nós lembramos de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Deus ele se revela a Moisés na sarça ardente. Ele revela os planos que ele tem para Moisés em relação ao seu povo. E aí então, depois de tudo aquilo, Moisés pergunta: Senhor, como eu vou te apresentar diante de Faraó? Como eu vou te apresentar diante daquele povo? Moisés então pergunta qual era o nome de Deus. O que Moisés estava querendo, irmãos, ele estava pedindo a Deus por uma revelação do caráter de Deus, para que Israel, naquele momento, pudesse saber que aquele que chamou Moisés é verdadeiramente o Deus de Israel, o Deus suficiente, que só Ele é capaz de realizar o livramento que eles tanto clamavam, que eles tanto esperavam, que eles não estavam mais suportando. E por esta razão Moisés faz esta pergunta. Então, quando Deus ele diz eu sou o que sou, no Antigo Testamento o nome de alguém era a designação do caráter daquela pessoa. Então, quando Deus diz eu sou o que sou para Moisés, Deus está dizendo: olha, eu nunca tive início, eu nunca vou terminar, eu sou a realidade absoluta, eu sou independente, tudo que não é Deus depende de mim, o universo não é nada se comparado a mim, Deus é constante, Ele é o padrão absoluto de bondade, de verdade, de beleza, eu estou sempre certo, eu sou a realidade mais importante e valorosa que existe. Tudo isso é o sentido do nome eu sou o que sou. É uma revelação da total e completa suficiência de Deus em si mesmo. Quando nós pensamos neste nome, eu sou o que sou, é uma revelação da aceidade de Deus. Somente Ele é dele mesmo. Deus e somente Deus, irmãos, não depende de nada. Deus não depende de nada. E isso significa para Moisés e para Israel que Deus não é dependente da cooperação de Faraó para realizar tudo o que ele prometeu. Isso nos mostra, irmãos, tanto para Israel quanto para o seu povo, que somos nós, quem é Deus. Nada, meus irmãos, é mais fundamental para essa igreja do que Deus é. Nada é mais fundamental para a sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua saúde, para a sua mente, para o seu futuro do que Deus é. Nada é mais fundamental para o mundo, o sistema solar, a Via Láctea ou para o universo do que Deus é. E nada é mais fundamental para a Bíblia, para a autorrevelação de Deus e para a glória do Evangelho de Jesus Cristo do que Deus é. É assim, meus irmãos, que Deus revela a magnificência majestosa do seu caráter. É assim que Ele revela ser o único Deus. Eu sou o que sou. Deus absolutamente é. E ponto. Deus é isso. Esse é o Deus que nós precisamos conhecer,
o Deus dos 10 mandamentos. Ele é Senhor. Eu sou o que sou. Nós aprendemos também aqui que Ele é o nosso Deus. O verso 2 continua dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus. Antes Deus havia dito que Ele é o dono deste povo. E agora Ele diz que é o Deus desse povo. Notem aqui, meus irmãos, no verso 2, que o uso do pronome possessivo teu, ele nos revela algo maravilhoso demais. Ele nos revela que Deus não é algo distante, que Deus não é um ser impessoal, que Deus ele não se relaciona conosco, pelo contrário. Deus ele diz: eu sou o teu Deus. Ele é um Deus pessoal, um Deus que tem comunhão conosco, um Deus que fala conosco quando nós abrimos a sua palavra. Quando abrimos essa palavra e nos debruçamos sobre ela, é Deus falando diretamente conosco. E quando Deus ele fala, meus irmãos, quando Deus diz aqui que Ele falou todas estas palavras, Ele com isso está trazendo à memória a aliança que Ele havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus aparece para Abraão e o que Ele diz? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mandar. E ele diz também que Abraão será uma descendência numerosa, como as estrelas dos céus. E que todo aquele que se achegar a ele será abençoado, e todo aquele que o amaldiçoar será amaldiçoado. Ele repete essa mesma aliança com Isaac, com Jacó. Deus então com isso ele está se identificando como o Deus da aliança, irmãos. O Deus que soberanamente iniciou um relacionamento com o seu povo. E aqui percebam que essa aliança ela sai do âmbito pessoal e ela agora passa a ser uma aliança com o povo. O que Deus diz? Deus está dizendo para o seu povo: vocês agora são o meu povo. Aqui nos versos 19, nos versos 4 a 6 do capítulo 19 diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está dizendo aqui claramente, dentro dos termos da aliança, que vocês agora me pertencem. Vocês são o meu povo, a minha propriedade particular, o meu tesouro particular, a minha nação santa, separada para o meu uso exclusivo, a nação através da qual as outras nações vão se achegar a mim, vão me adorar através do sistema que eu vou implantar. E mais na frente, em Êxodo, a gente vai ver Deus ali dando as ordens de como o tabernáculo ele deveria ser montado. Um centro de adoração ao único Deus verdadeiro, ao Deus da aliança, ao Deus que libertou esse povo, para que esse povo então adore a esse Deus, porque Ele é o nosso Deus. Mas, irmãos, nós notamos também que esse Deus, Ele também é o Redentor. Ainda no versículo 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Perceba que primeiro Deus, Ele mostra o que Ele é para esse povo. Ele é o Senhor. Segundo, que esse povo ele tem um Deus, Ele é o nosso Deus. E em terceiro, Ele vai falar que esse Deus é o Redentor.
Ele aqui, irmãos, está na verdade trazendo à memória o que ele fez pelo seu povo. O que foi que Deus fez pelo seu povo? Vamos recapitular um pouco aqui. Se nós formos voltar lá para o início, capítulo 1, o que foi que Deus ele fez pelo seu povo? O que Deus fez aqui no capítulo 1 pelo seu povo? Nós temos aqui um fato muito importante. Vocês conseguem identificar aqui nesse capítulo qual foi? Já Deus trabalhando em favor do seu povo. Perceberam qual foi? O que foi? Foi Deus preservando a vida de uma criança, não foi? As parteiras desobedecem a ordem de Faraó. Capítulo 2, o que acontece? Moisés nasce, não é isso? Ele então vai para a corte e ali ele recebe a educação, não é isso? Ele vê o seu povo sendo oprimido, ele mata um egípcio e foge para onde? Para o deserto. Ali no deserto ele permanece quantos anos? 40 anos. Ali foi uma escola para Moisés. E num certo dia ele está lá pastoreando os rebanhos e de repente ele tem a visão de uma sarça. Essa sarça ela está pegando fogo, mas ela não se consome. E ele se aproxima para ver o que é aquilo, e quando ele se aproxima, Deus fala com Moisés. E nesse diálogo que Deus tem com Moisés aqui no capítulo 3 e 4, Moisés fica relutante em não querer aceitar aquilo que Deus propôs para ele. Mas Deus está mostrando que Ele é Senhor, que Ele é o Deus de Moisés, que Ele é o Redentor através dos meios em que Ele vai providenciar a manifestação do seu poder ali diante de Faraó, para que esse, uma vez convencido, deixe o seu povo ir e adorar no deserto. E nós sabemos que, devido à relutância de Faraó, seu coração endurecido, Deus ele começa a enviar as 10 pragas. E a última dessas pragas é a mais dura. É aquela em que todos os primogênitos do Egito, eles morrem. Mas a gente percebe também que em meio a tudo isso, Deus ele institui também a Páscoa. A Páscoa é um meio através do qual o Senhor está mostrando para o seu povo que existe uma libertação superior. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E aí então o povo ele começa a caminhar pelo deserto e Deus ali sempre cuidando do seu povo. Um povo contumaz, um povo de dura cerviz, um povo de coração murmurador, nunca está satisfeito com nada, e eles começam a reclamar porque não tem água para beber, e Deus vai lá e transforma as águas amargas em águas boas para se beber. Depois o povo reclama porque eles não têm alimento. Como era bom nós estarmos no Egito, nós tínhamos fartura lá, nada nos faltava. E aqui nós estamos no meio desse deserto sem nada. E Deus faz descer o que do céu? O maná. Deus envia os cordonizes. Todo o povo é alimentado. E então vem uma grande prova para o povo. Mas antes disso, não nos esqueçamos, irmãos, de que Deus ele deu o maior de todos os livramentos para o seu povo. E foi quando eles estavam ali, às margens do Mar Vermelho, em um beco sem saída, Deus abre o mar, o povo passa, e todos os seus inimigos que tentam realizar aquela travessia, eles também são mortos. Vem uma batalha contra Amaleque, e Moisés sobe no cimo do monte,
Arão e Hur ficam ali levantando as suas mãos. Quando as mãos de Moisés estão levantadas, Israel vence a batalha. Mas quando as mãos de Moisés estão baixadas, Israel está perdendo a batalha. Uma lição importante para nós: necessidade de orarmos uns pelos outros, companheirismo na oração. Depois Deus, através de Jetro, sogro de Moisés, mostra para ele como ele poderia organizar o povo para melhor servir a esse povo. Então chegamos no capítulo 19. E aqui no capítulo 19, nós já falamos um pouco, nós mostramos que ali Moisés relata tudo o que aconteceu quando eles estavam acampados aos pés do Monte Sinai, em preparação para receber a lei do Senhor. Com toda essa recapitulação que é trazida à memória do seu povo, Deus está dizendo: olhem para o que vocês eram antes e olhem para o que vocês são agora. O que vocês eram antes? Vocês eram uma propriedade peculiar, vocês eram meu povo exclusivo, vocês eram meu tesouro particular, vocês eram o meu reino de sacerdotes, a minha nação santa. O que vocês eram antes? Vocês eram apenas escravos. Vocês não eram nada, vocês não tinham direito, vocês não tinham nada. Mas quando veio a redenção do Egito, o que eles vieram a ser? Tudo o que Deus nos diz aqui nos versos 4 a 6 do capítulo 19. Depois, irmãos, de 400 anos de escravidão, depois de 400 anos em que o povo esteve ali clamando, Deus preparou o libertador Moisés e o enviou para ser o responsável de liderar o povo até a terra de Canaã, o descanso que Deus havia preparado para Israel. E é bem verdade, irmãos, que Israel sofreu uma libertação física. Muitos foram torturados, maltratados, presos, mortos. Milhares de israelitas morreram ao longo desses 400 anos. Mas Deus, Ele ouve o seu clamor e age. Quando nós trazemos esta realidade para nós hoje, irmãos, nós encontramos uma libertação muito mais ampla, porque não fomos apenas libertos das cadeias físicas. Nós não fomos apenas libertos dos vícios, talvez do roubo, ou da imoralidade, ou de seja lá qualquer pecado que for. Deus, Ele foi além ao nos livrar da condenação da sua ira por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo, Ele assume o nosso lugar ali na cruz, Ele nos liberta das trevas, Ele nos traz das trevas para a sua maravilhosa luz, dando-nos uma nova vida. Ele nos dá esse descanso espiritual que o autor de Hebreus fala no capítulo 4. Esse povo entrou numa terra que emana leite e mel, uma terra onde eles conquistaram seus inimigos, onde eles dividiram a terra, onde eles se fixaram ali. Mas nós, por meio de Cristo, alcançaremos uma terra celestial, uma pátria celestial, um lugar eterno na presença do nosso Deus. Irmãos, somos não somente povo de Deus, mas um povo remido por Deus, um povo exclusivo seu, um povo santo, um povo que tem provado quanto o nosso Deus é um Deus bom e fiel o tempo todo. O que nós aprendemos sobre esse Deus? Que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Redentor. Como é que esse conhecimento de Deus, ele se relaciona com os 10 mandamentos? É muito simples, irmãos.
pense, se sendo Deus o Senhor e o nosso Deus, então eu não devo ter outros deuses além dele, concorda? Eu não devo adorar nenhuma imagem. Eu devo respeitar o nome de Deus, eu devo dar tempo a Deus. Eu devo me relacionar com Deus como Ele é. Eu devo me enquadrar nesses primeiros 4 mandamentos aqui, no que diz respeito à minha vida com esse Deus. Agora, sendo Ele o nosso Redentor, como é que na prática isso funciona? Aí nós vamos para o restante dos mandamentos. Eu devo prezar pela minha família, honra o teu pai e a tua mãe. Eu devo prezar pela vida, não matarás. E lembre-se do que Jesus disse no Sermão do Monte. Não é só você pegar uma arma e atentar contra a vida de alguém. Basta o fato de você odiar a pessoa. O que mais aqui eu devo fazer, sendo Deus o meu Redentor? Prezar pelo matrimônio, não adulterarás. E o que o autor de Hebreus nos diz, meus irmãos? Lá em Hebreus, no capítulo 13, perdão. Olhe só comigo rapidamente esse versículo, que é muito forte. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus julgará os impuros e adúlteros. E o mesmo autor de Hebreus que diz isso, ele também vai nos dizer que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Voltando lá para o nosso texto, em Êxodo capítulo 20. Como mais eu devo relacionar o fato de que Deus é o meu Redentor? Eu também tenho que prezar pela propriedade. Não furtarás. Também devo prezar pela verdade. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quem mente, Jesus Cristo diz que é de quem? Do diabo. O diabo é o que, meus irmãos? E ele mente desde quando? Hein? Desde o início. E ele continua mentindo. Continua enganando as pessoas, porque esse é o prazer dele. Eu também devo prezar pelo meu coração. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher, o servo, a serva, os seus bens, nem coisa alguma que pertença ao seu servo. Entendeu como é importante nós conhecermos o Deus dos 10 mandamentos? Como tudo está ligado a esse Deus? Como Ele determina, dentro desses princípios, como nós podemos ter essa vida de comunhão com Ele e uns com os outros, e vivermos bem, e sermos abençoados nesta vida. E, meus irmãos, essa é a vida que Deus ele escolheu para nós. Não existe outra. Essa é a vida que Deus quer para você que ainda não tem Cristo. Essa é a vida que Ele quer te dar, que você não adore outros deuses, que você não faça imagem de escultura, que você respeite o nome dEle, que você dedique tempo a Ele, que você seja uma pessoa de família, que preze pela família, que preze pela vida, que você seja alguém que não furte, que você fale somente a verdade, que você não tenha o desejo de ter aquilo que não é seu. É isso que Deus quer para você, não existe outra coisa melhor do que isso. Porque se você viver dentro desses termos aqui, você será abençoado, feliz, próspero.
você vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. Quando nós vivemos através desses princípios, o sentido da vida se revela para nós, que é a glória de Deus. Deus, quando o tabernáculo foi construído, quando o templo foi construído, Ele se manifesta ali no meio do seu povo, lembra? E a manifestação de Deus ali é por meio de uma nuvem espessa, que ninguém conseguia enxergar nada. E aquilo ali era a glória de Deus no seu povo. É o que Deus quer para nós, irmãos. É o que Deus estabeleceu para as nossas vidas. É vivermos por meio desses princípios, para que a glória de Deus ela se manifeste em nosso meio. E uma vez que essa glória se manifeste em nosso meio, é a garantia de que Deus está sempre conosco, que nós seremos sempre abençoados, prósperos, felizes. Nós estamos fazendo aquilo que esse Deus, Ele determinou nesses termos, para que nós possamos ser bem-aventurados. Então viva por meio desses princípios. É o que Deus quer para você. Você que ainda não vive, você pode viver. Você pode viver através desses princípios que são os melhores que existem. E para isso você pode ser abençoado, você pode ser feliz, mas é preciso crer. Crer nesse Deus que nos redime, que nos liberta, que tem poder para nos libertar de qualquer pecado. Basta que você creia. Moisés foi até Faraó. Ele manifestou o poder de Deus ali. E o que aconteceu com o povo quando ficou sabendo dessa manifestação, desse poder? O povo creu em Moisés, não foi? E então o povo seguiu Moisés. E Moisés chegou às portas da terra prometida. E ali um outro homem foi levantado, preparado por Deus, Josué. E esse homem foi responsável de conduzir o povo à terra prometida, e o povo confiou nesse homem. Mais adiante Deus levanta juízes. Alguns foram péssimos, outros foram bons. Mas o povo confia nesses juízes. Deus levanta os reis, alguns reis foram ruins, outros reis foram bons. Mas o povo confia nesses reis bons. Deus levanta os profetas, alguns profetas pregaram a mensagem fielmente, uma mensagem de juízo, uma mensagem de esperança, e o povo confia nesses profetas. E aí então aparece João Batista dizendo que ele não era quem eles pensavam ser, mas que ele havia preparado o caminho. E o povo confia na pregação desse homem, mas de repente ele está ali batizando e aparece quem? Jesus Cristo. E o povo confia em Jesus Cristo, no cumprimento de todas essas promessas de Deus, o único que pode nos dar verdadeira libertação, verdadeira vida, verdadeiro perdão que você tanto precisa. É crer. O segredo é crer, meus irmãos. Salvação, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, sempre foi pela fé, por meio da graça de Deus. É crer. Crer para que você viva por meio desses princípios e tenha uma vida feliz e abençoada. Por isso, se você quer viver por meio disso, apenas entrega a vida a Jesus, crendo nele, confiando nele, confessando como Senhor e Salvador da tua vida. É o que você precisa fazer.
Ele já fez tudo por você. Ele já providenciou um meio de você ser liberto. Basta que você confie e creia. Se você fizer isso, você será salvo e entrará no descanso que Deus prometeu através de Jesus Cristo. Não o descanso de uma terra, mas o descanso de uma morada celestial. Um lugar maravilhoso, um lugar que Deus está preparando para nós, um lugar onde a Bíblia nos diz em Apocalipse que não haverá tristeza, nem choro, nem dor, nem lembrança da vida aqui, um lugar onde o pecado não vai entrar. Apenas aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro é que vão entrar nesse descanso que Deus tem preparado para nós. Deus talvez tenha preparado esse descanso para você hoje à noite. Basta que você creia e viva por esses princípios que Deus Ele estabeleceu para a sua vida. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos porque nesta noite conhecemos um pouco mais da Tua pessoa. Conhecemos, ó Deus, que o Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Redentor. Deus que se revelou dessa forma para nós, procurando sempre o melhor para as nossas vidas. Procurando nos dar, Senhor, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida próspera, por termos sido perdoados pelo Senhor e termos uma esperança, a esperança da vida eterna ao Teu lado. Agradecemos porque não apenas o Senhor se revelou para nós através desses ensinamentos da Tua pessoa, mas o Senhor também nos deixou alguns princípios pelos quais nós devemos viver. Esses princípios nos revelam, ó Deus, o quanto é bom nós podermos saber que a prática de cada um deles vai redundar para as nossas vidas em bênção e glórias ao Teu nome. Senhor, ajuda-nos a viver esses princípios no nosso dia a dia. O Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, nos dê capacidade, nos dê força, sabedoria, entendimento, ó Deus, e convencimento também, para que cada um deles sejam praticados por nós. Queremos Te agradar, Senhor. Queremos Te glorificar através deles. Queremos exaltar o Teu nome, tornar o Teu nome conhecido através do nosso testemunho. Por isso ajuda a Tua igreja, Senhor, a ver a importância de ter uma vida pautada por esses princípios. Também rogamos, ó Deus, pelas pessoas que estão entre nós que ainda não têm a Cristo, que não entendem, ó Deus, o que Tu tens feito por cada um de nós. Peço, Pai, que Teu Santo Espírito também abra seus corações, abra as suas mentes, ó Deus. Que a palavra que foi semeada em seus corações, ela produza o resultado esperado: contritamento, arrependimento, abandono do pecado, confissão de pecado, fé em Cristo para a salvação. Ó Senhor, Tu conheces cada vida, cada coração aqui presente. O Senhor nos sonda. Por isso eu peço, ó Deus, que Tu tenhas misericórdia. Salve pessoas, Pai, nesta noite. Que haja, ó Deus, verdadeiramente salvação que só o Senhor pode nos dar pela fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Senhor, continue abençoando a Tua igreja. Continue abençoando as vidas que aqui se congregam. Continua, Deus, abençoando este culto. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.